sua Bíblia aí. Amém? Vamos abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. João, ele foi um discípulo de Jesus. E provavelmente o último evangelho a ser escrito em torno de 85 a 90 depois de Cristo. Interessante, quando a gente se encontra com um novo convertido, a gente diz para ele o seguinte: olha, lê o evangelho de João, como se fosse simples ler o evangelho de João. O evangelho de João é complexo, é delicado, porque ele traça algumas questões que, se você não voltar um pouquinho, não estudar, você vai se deparar com algumas questões que talvez seja de difícil compreensão a primeiro momento. Quando ele fala do verbo, no princípio era o verbo. Então, que verbo é esse? O que ele está falando? Você precisa ter o teor do Gênesis, precisa entender o que diz lá em Gênesis capítulo 1, você precisa entender um pouco de Provérbios capítulo 8. Então, é complexo. Obviamente que isso não faz com que você não entenda, não estou dizendo isso. É uma questão de parar um pouquinho para estudar, entender qual é a visão do autor sobre determinado assunto que João compartilha. Mas o Evangelho de João é um livro totalmente espiritual. Ele, de repente, difere dos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, no que tange algumas questões pormenorizadas, a visão que João traça acerca do Cristo, os apontamentos que ele faz é algo interessante. Quando você olha para o Evangelho de João, você vê o autor do Evangelho traçando algumas nuances interessantes. Ele fala do verbo, lá no capítulo 1. Ele fala que o verbo tabernaculou, ou seja, o Senhor armou uma tenda no meio do seu povo. Ele fala também no Evangelho de João, capítulo 2, sobre aquela manifestação poderosa da água em vinho. Coisa interessante, na verdade, como o Senhor tem prazer em ver famílias felizes. Jesus sabia que se naquele momento o vinho acabasse, traria um pesar muito grande para aquela família. Então o Senhor Jesus é aquele que traz alegria para uma família. Jesus deseja ser o Senhor da tua família, amém ou amém? Então é algo interessante a forma com que João traça ou narra esse Jesus que cura um menino sem ter que ir lá. A cura daquele paralítico do tanque de Betesda é algo interessante. E o autor vai discorrendo, ele vai apresentando Jesus em algumas nuances. Ele fala da multiplicação dos pães. Que coisa interessante. 5 mil homens, ao todo 5 mil pessoas, homens, mulheres, todo mundo comeu e ainda sobrou. Ou seja, a forma com que Deus age em Jesus é muito interessante. Ora, eu poderia passar aqui um tempo demandando com você, conversando com você, algumas ações de Jesus no livro de João. Mas da mesma forma com que isso é apresentado, existe algo que eu e você precisamos ficar atentos. Porque Jesus, ele diz algo muito interessante para mim e você, lá no versículo número 10 do capítulo 10 do seu Evangelho. Ele diz o seguinte, olha, João, capítulo 10, versículo de número 10. Ele diz algo que a gente precisa ficar com a antena ligada. Diz o seguinte, olha, o ladrão vem apenas para, o que, meus irmãos? Roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham o quê? Palavra do Senhor, que portanto Ele mesmo nos abençoe. O autor do Evangelho, ele vem traçando algumas nuances do Cristo. Quem o Cristo é, qual é a proposta dele. Mas ele também fala durante esse interregno a proposta do inimigo das nossas almas. E o autor do Evangelho de João, ele é preciso, cirúrgico, em dizer o seguinte, olha, o ladrão, o vosso adversário, aquele que nos perturba, ele é preciso em dizer que ele vem para roubar, matar e destruir. E a minha versão, a mensagem, diz o seguinte, ele vem apenas para isso. Só para isso. Não tem algo a mais. O ministério dele é roubar,
matar e destruir. E eu preciso que você entenda que Satanás, o diabo, o nosso inimigo, não tem nada a ver com a linguagem iconográfica bíblica. Não é desenho, não é aquilo que a gente pode pegar um pedaço de papel, iconografia bíblica, pegar um pedaço de lápis e desenhar lá um camarada com um tridente na mão, com de repente 2 chifrezinhos e uma cauda pontiaguda. Não, isso não tem nada a ver. Isso aí é para amedrontar, tem a ver com a questão de história. O diabo, o nosso inimigo, não é assim. Até porque se ele fosse assim, não seria tão atrativo para algumas situações. Então, tudo que o diabo não é feio. Porque ninguém feio atrai ninguém. Por isso, Eric, eu me acho um cara bonito à beça. Porque se eu fosse feio, eu não teria com a esposa bonita que eu tenho. Então, a gente se atraiu. Agora, eu preciso que você entenda que o diabo não é feio. A história vai pintar uma questão. A história vai trabalhar com mito, a história vai trabalhar com uma feição, mas o diabo não é aquilo que a gente vê nos desenhos. E se a história da nossa vida parasse aqui, eu falaria para você que nós temos um problema. Se o texto bíblico parasse aqui e diz o seguinte: Alexandre, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Ponto, acabou a história. Eu ficaria com medo. Porque não tem reticência, não tem um por seguinte, não tem uma outra vertente, não tem uma outra história. Eu ficaria com medo. Mas aí o autor do Evangelho diz o seguinte: olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, primeiro, nós precisamos entender, discernir, que esse alguém cujo qual nós lutamos, ele tem planos a seu respeito. A minha proposta nessa noite é falar sobre planos. Estamos findando o ano, estamos agradecendo a Deus daqui a pouco pelo ano findo, e já entramos com expectativas no ano vindo, aquilo que está para vir. A gente já vai traçando planos, mas eu preciso que você entenda que o inimigo das nossas almas também tem plano ao nosso respeito. Que planos são esses, pastor? Roubar você, matar você e destruir você. Hoje ele tentou matar, roubar e destruir você. E a proposta dele é todos os dias. Como quem diz, enquanto ele não acabar com a gente, ele não sossega. Todos os dias. Ele vai tentar roubar você, matar você e destruir você. E quando eu falo de roubar, matar e destruir, bom, isso não é meramente físico, mas pode ser algo espiritual. Vai roubar a tua alegria, vai destruir os teus projetos, acabar com a tua motivação. Aí você vai lembrar de um texto bíblico quando diz que o diabo, vosso adversário, ele anda como quem, meus irmãos? Um leão, fazendo o quê? Bramando, é isso? A quem ele possa o quê? Tragar. Aí, um exemplo disso muito fácil, da proposta do que é tragar. Já falei isso aqui na igreja. A proposta do tragar, o que é? Simples, objetivo. Quem já fumou, ou de repente tem algum fumante aqui, é bem fácil. Você vai tragando, não é isso? Vai tragando. Você vai tragando. Você vai tragando. Quando o cigarro acaba, o que se faz? Veja, o que se faz com o cigarro? Joga fora. E os antigos, depois de jogar fora, faz o quê? Pisa, ó. Você pegou ou preciso repetir a história? É justamente isso que o diabo tenta fazer com a nossa vida. Ele vai tragando, tragando, tragando. Quando você não prestar para mais nada, ele vai pisar em você, ele vai jogar fora e vai pisar em você. Então é esse o plano que o inimigo das nossas almas tem para a nossa vida. Tragar você, acabar com as suas forças, minar as suas forças. Depois que ele acabar com você,
ele pisa, joga fora e vai partir para quem? Para o outro. Porque esse é o projeto dele. Esses são os planos dele. O diabo vai tentar matar você sem tirar a tua existência. A questão dele, o barato dele não é uma questão física, mas envolve aquilo que é espiritual. O diabo vai tentar minar a sua força, ele vai tentar acabar com a sua questão espiritual. E às vezes o que me assombra, o que me assusta, é que parece que às vezes a gente não dá confiança. Pastor, esse negócio de diabo aí, você está coisa da cabeça do senhor. Esse negócio de diabo não existe. Irmãos, olha, para pegar outro texto bíblico aqui, eu queria que essa história de diabo de fato fosse uma história de pastor. Eu queria que essa história de diabo fosse uma questão que não existisse. Isso aí é coisa de igreja. Isso é para amedrontar a igreja. Isso é para amedrontar quem está na igreja. Para quem quer sair da igreja, não. A história é verídica. Como diz o Paulinho Gogó, é fato o que, meus irmãos? Venérico. É fato venérico. Acontece mesmo. E lamentavelmente, a gente vai vendo pessoas não levando em conta o mundo espiritual. Então não podemos negar, preste atenção nisso, não podemos negar que o mundo espiritual, forças contrárias, arquitetam, maquinam planos contra nós. Eu e você precisamos parar e prestar atenção, que nesse mundo cujo qual nós vivemos, que é um sistema, existem forças contrárias que arquitetam, maquinam planos contra nós. Você acordou e falou assim: meu Deus, por que acordei assim hoje? Está tudo tranquilo, tudo bem. Você acordou assim: pastor, não sei que acordei assim, não tenho vontade de fazer nada, meu Deus, a conta está paga, estou com saúde, meu pai está com saúde, os filhos estão bem. O que está acontecendo assim? São forças contrárias para minar você, roubar a tua alegria, fenecer a tua ousadia diante das coisas de Deus. Aí a gente pensa o seguinte: pô, eu estou assim, a gente vai tentar analisar uma coisa aqui, uma coisa colar. Só que a gente não vai perceber que no mundo cujo qual nós vivemos, existem forças contrárias que não querem nos ver prosseguir, que não querem nos ver andar, que não querem nos ver vencer. O diabo, vosso adversário, ele anda como um leão, tentando tragar você. Existem planos contra a sua vida. E a gente não consegue analisar que existem estratégias. Por isso que o autor bíblico diz: olha, revestidos de todo o quê? A armadura de Deus, para resistir contra as astutas ciladas de quem, meus irmãos? Do diabo. Então o diabo coloca ciladas, o diabo coloca minas para tentar acabar com a minha vida. E a ideia aí é estratagema, é planos arquitetados. O diabo tem estratégia ao seu respeito. Pastor, você está querendo me assustar? Não. Eu estou querendo que você esteja apercebido o inimigo contra o qual nós lutamos. Eu preciso que você esteja atento que existem estratégias elaboradas, meu irmão. Um é o outro, seu nome é mesmo? Rômulo, não esqueça mais, Rômulo. Existe, Rômulo, para você e para mim, para todos nós, um plano muito bem elaborado. O diabo não é burro, gente. Ele é um derrotado. Amém ou amém? Burro não é não. Ele é muito inteligente. Aí a gente cai num grande problema. Porque algumas coisas na nossa vida, quando está dando muito certo, assim, pastor, está amarrado. Está amarrado, Satanás. Está amarrado, Satanás. Está amarrado, Satanás. E tem muita coisa que está solta por aí. Aí nós temos dois problemas. Ou a gente não sabe dar nó, ou o diabo é expert em desatar nó. Amarrado não está. Tem alguma coisa fora do eixo aí. Ou a gente não sabe dar nó direito. Eu dou nó igual criança, não sei dar aquele nó diferente. Meu nó é igual criança de verdade. Meu laço, meu nó é igual de criança. Ou eu não sei dar nó, ou o diabo é expert em desatar. A gente fala: está amarrado, de amarrado não está nada, está bem solto. Por quê? Porque nós não sabemos, nós não entendemos contra quem nós estamos lutando.
E a gente não consegue discernir que todos os dias, se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, nós iremos ficar pelo meio do caminho. Por que tantas pessoas abrem mão de estar na igreja? Por que tantas pessoas estão apostatando da fé? Por que tantas pessoas não querem vir para a igreja? Não é algo contra a igreja, é o poder de Satanás que impede as pessoas virem para a igreja. Não é contra a igreja, não é contra o pastor, porque nunca fez nada, a igreja nunca fez nada, mas precisa entender que o diabo não quer ver a nossa vitória. O diabo não quer ver a vitória da sua família, minha irmã. O diabo não quer ver você crescer no seu trabalho, meu irmão. Ele vai destruir você. E não é aquele camarada que está no teu trabalho, pastor, esse camarada me perturba. Não é ele não, é quem está agindo nele. E a gente quer guerrear contra isso com armas carnais. O carnal nunca vai discernir aquilo que é espiritual. É quem está agindo nele e através dele. Agora, quando eu entendo isso, eu vou passar a lutar com isso de uma forma espiritual. Entender que algumas questões da minha família estão fora do eixo, porque é espiritual. Entender, pastor, meu filho não quer saber da igreja, pastor, meu filho não quer saber das coisas de Deus, pastor, isso é espiritual. Não é normal. Eu preciso que você entenda que existem coisas que acontecem na nossa família, existem coisas que acontecem com a gente que não é normal. Existe alguém com um plano elaborado, certinho ao seu respeito. Você está aí ainda, bem? O texto bíblico diz: o ladrão, ele é identificado como ladrão. Ele vem para roubar, matar e destruir. Então perceba que existe um plano de Satanás para mim, para a sua vida. Mas o autor bíblico diz o seguinte: olha, eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. A segunda lição desse texto, contida nesse texto, é: existe um plano celestial a seu respeito. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Existe um plano celestial ao seu respeito. Amém ou não amém? Amém. De uma ponta nós temos alguém lutando, tramando, arquitetando para viver na lona. De uma outra ponta tem alguém que diz o seguinte: Alexandre, eu acredito em você, você vai vencer, eu tenho um plano a seu respeito, Alexandre, você é um vencedor. De um outro lado, alguém que me vê derrotado. Dessa ponta, alguém que me vê de pé, sorrindo e avançando na vida. A questão é: quem eu escolho? Eu vim para que você tenha vida. Eu preciso que você entenda que quando o pecado entra no mundo, quando Jesus é morto na cruz do Calvário, irmão, nesse momento o inferno estava em festa. Como quem disse: olha, eu consegui. Nós derrotamos, acabamos com Cristo, acabamos com essa história de salvação. O inferno estava em festa. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Não ficou um diabo, um demônio na face da terra para contar história, porque ele disse: eu vim para devolver dignidade a vocês, eu vim para devolver alegria em vocês, eu vim para restituir a vida de vocês, eu vim para que vocês tenham vida e vida de qualidade. Ou seja, existe um plano também em Deus para que a minha vida seja a manifestação da sua glória, irmãos. Que coisa boa é saber que nós estamos inseridos nos projetos de Deus. Coisa boa é saber que nós estamos inseridos na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Coisa tremenda, irmão, como eu sempre digo, é top demais. Pertencer aos planos de Deus. O diabo pode até tentar contra a minha vida, o diabo pode até arquitetar contra a minha vida, mas se eu estiver revestido em Deus, ele terá dois trabalhos: levantar e cair, porque aqueles que pertencem a Deus pode até tombar, pode até inclinar
errar, pode até cair, mas o Senhor levanta. Não fica prostrado, porque pertence a Deus. Agora, o texto me aponta que eu preciso escolher. De uma ponta, alguém quer me ver para baixo, alguém quer me derrotar, alguém que amassa o pão para poder comer. Você lembra daquele ditado? Que o diabo amassa o pão? Foi um que está comendo o pão e quem? O diabo amassou. Eu posso falar com você? Tem gente assim, ó, comendo desse pão mesmo. Um monte de gente. Agora, quando eu estou em Deus, ainda que passando pelas agruras da vida, pelos problemas da vida, quando eu estou em Deus, Ele pode até amassar, mas eu decido se vou comer ou não. O poder de decisão está na sua mão. Você é quem decide se vai continuar deixando Satanás roubar você. É você quem decide se vai comer esse pão ou não. É você quem decide se vai deixar Golias afrontar a sua família todo dia ou não. É você quem decide se vai comer esse pão. Há uma proposta de Jesus para a sua família. Há uma proposta de Deus para a sua vida. E a proposta de Deus não é a proposta de morte. A proposta de Deus é a proposta de vida. É a gente que escolhe. E coisa boa é saber que nós servimos a um Deus que nos oportuniza a escolha. Nós não somos marionetes. Alexandre, você quer ver esse tipo de vida? Quero, então tudo bem, eu vou respeitar você. Alexandre, você quer continuar vivendo sendo destruído? Sim, eu quero continuar vivendo. Então tudo bem, eu respeito você. Agora, não é o que eu tenho para você. E a minha pergunta para você é, nessa noite, para você que é um ser facultado de razão, a minha pergunta para você é bem precisa para você que está aqui vindo hoje, que Deus trouxe você para ouvir essa palavra. A pergunta para você é, até quando você vai permitir viver sendo destruído? Até quando? Não, pastor, está tudo muito bem, não está não, você sabe que não está. Você sabe que não está tudo bem. Você sabe que o Satanás está tentando roubar. Pastor, ele entrou na minha casa, roubou, ele fez uma arruaça. É ou não é? Eu estou falando besteira. Você sabe o que eu estou falando com você? Você sabe o que Deus está falando contigo nessa noite? Ele está entrando, está fazendo uma arruaça na sua família e você está sentado esperando alguma coisa acontecer. Levanta do sofá, arregaça a manga e diz para você o seguinte: olha, essa família é do Senhor, a minha casa pertence ao Senhor e Satanás está repreendido. Você decide. Você decide. Eu vim para que vocês tenham vida. Há uma proposta celestial a respeito da nossa vida. Terceiro e último. Ainda tem muito para vos contar, mas a hora não nos espera. Ainda temos a celebração da ceia. Terceiro e último. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham uma qualidade de vida. Perceba. Não é a abundância de coisas na vida. Essa não é a proposta do Evangelho. É a abundância de vida para viver as coisas. A proposta do Evangelho não é tornar você rico. Você pode ficar. Não, pastor, Deus veio para me fazer ficar rico. Não. Essa não é a proposta do Evangelho. Que você pode ter tudo e não ter vida para viver tudo. Agora, se você tiver vida e vida em qualidade, você vai poder viver tudo em Deus, tranquilo. Então a proposta não é para que você tenha muita coisa, é que você tenha vida para viver as coisas que Deus tem para você. Agora, você, sou eu, quem escolhemos. Estamos diante de um texto bíblico que nos aponta escolhas. Estamos diante de um texto bíblico que nos aponta escolhas. Escolha hoje a quem vocês irão servir. Escolha. Vida ou morte? Vida eterna ou perdição eterna? Pastor, esse é papo de pastor? Não é não. É um carinho de Deus para a sua vida. Como quem diz, filho, olha, o caminho é por aqui.
Sabe quando a gente, pai, por exemplo, Rômulo, tá com a Valentina agora, vai chegar uma hora, Rômulo, que a Valentina vai crescer. Eu tenho uma filha de 17 anos, uma de 22. Existe um momento, parece que a gente vai perdendo o controle dela, sabe? Quando é assim, eu tenho aqui, ó, no controle. Vai ser botafoguense, filho. Você não vai trocar de time, não, filho. Você é botafoguense. Vai chegar um momento que ela se irmã de trocar. A Ana Queta é mais botafoguense, sério. Ela é flamenguista. Trouxe uma tristeza lá pro meu pai. Foi uma coisa triste demais pra gente lá. Aí ela começou a namorar. Pai, tô apaixonado. Eu falei, rapaz, e agora? Comecei a perder a minha princesa. A gente vai perdendo os filhos das nossas mãos. Mas o nosso papel enquanto pai sempre será, olha, o caminho é por aqui. Filho, aí não é bom para você. A gente, quem tem filho homem, ainda é um problema ainda mais complicado, né? Nesse mundo tão complexo. Quem tem filho homem, lá nós somos 3 homens, lá em casa. Meu pai sempre falou, olha, o caminho é por aqui. Porque a gente vai fazendo 18 anos, a gente vai crescendo, vai achando que a gente é dono da nossa vida. Meu pai falou assim, filho, o caminho é por aqui, você vai se perder, vai dar ruim aí, filho. A gente vai perdendo o controle das coisas nas nossas mãos. Mas quando chegar na frente e dar errado, isso é o fruto das nossas escolhas. A gente nunca vai poder dizer que ninguém nunca nos avisou. Ah, eu não sabia que era assim, não. Eu avisei. Hoje, dia 6 de dezembro, você pode dizer o seguinte, pastor, eu lembro que no dia 6 de dezembro o Senhor pregou sobre escolhas. Você foi avisado. Deus é o maior interessado na sua vida. E Ele preza para que tudo na nossa vida dê certo. Então, meu irmão, não se desgrude das mãos do teu Deus. Permaneça fincado nas mãos dele. Porque o plano dele para mim, para a sua vida, é um plano de paz, um plano de vitória. Mas aquele cujo qual nós lutamos também tem planos a nosso respeito. E é nos ver mal, é nos ver sempre para baixo, arriado, sem tirar a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, para matar você, ele não precisa tirar a sua existência. Você pode continuar vivo, só respirando. Pastor, você conhece gente assim? Estou sobrevivendo, pastor. Estou levando a vida, estou levando a vida com a barriga, estou levando. Esse não está vivendo, está só existindo. E Deus não tem só existência para nós, Deus tem vida e vida de qualidade. Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã, todos nós que estamos aqui, e que diante das escolhas da vida, que venhamos escolher a melhor parte, a saber os planos que Deus tem ao nosso respeito. Amém, gente? Deus nos abençoe na sua palavra. Aqui a nossa igreja.